E agora a Denise conversa com Felipe Papaiordano, advogado criminalista, professor mestrando em Direito Penal pela USP. E vamos falar dos embates para a definição do projeto antifacções. Doutor Felipe, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Eu que agradeço. Bom, nós continuamos vendo um impasse lá no Congresso. O secretário de Segurança de São Paulo voltou para a Câmara para tentar encaminhar um projeto que originalmente pretendia classificar as organizações criminosas como terroristas. Veio o recado do STF que isso seria inconstitucional, a alteração da legislação. O projeto já está na 4ª versão e, inclusive, com governadores de direita pedindo mais tempo para discussão. O Mota quer priorizar a votação na terça, mas ainda há muitas dúvidas quanto ao conteúdo, não é? E é um assodamento que não traz nenhum benefício, porque esse tipo de modificação tem que ser pensada. Tem que ser uma modificação que traga uma racionalidade para o sistema e não deixe desproporcional, porque a gente tem um sistema montado e a gente pode mexer dentro dessa lógica que já está estruturada. Então, se eu faço isso de forma atrapalhada, com muita pressa, eu acabo tirando essa racionalidade e eu tenho um efeito futuro que é longe do ideal. E já teve vários pontos discutíveis, além dessa classificação como terrorismo, que daria problemas. Se tentou tirar a liberdade da Polícia Federal para seguir com as investigações, e ela foi muito bem sucedida na Operação Carbono, que já teve desdobramentos em outros estados, não apenas aqui em São Paulo, e é aquele trabalho da inteligência, de investigação mesmo, que inclusive o projeto antifacção do governo também priorizava, não é? Exatamente. E é inconcebível, na verdade, qualquer tipo de medida que vá interferir na Polícia Federal a ponto de tirar papéis que já estão atribuídos e que ela desempenha muito bem, e também no sentido de ter uma verba alocada para outros órgãos ou para outras entidades e não a Polícia Federal, que trabalha tão bem com esses grupos criminosos e com esse tipo de investigação. Então, me parece que se é um projeto de segurança pública, deve haver uma participação cada vez maior da Polícia Federal e com mais investimento, não menos. Você tentou tirar recursos e ainda submeter o trabalho da Polícia Federal à autorização dos estados, sendo que em alguns casos já se percebeu conivência, mesmo da área de segurança de alguns locais, com o crime organizado, né? E além disso, é inconstitucional, é flagrantemente inconstitucional você submeter a Polícia Judiciária da União ao mando e desmando dos governadores e dos estados. Não encontra guarida na Constituição, novamente, fere o nosso sistema já posto, não faz qualquer sentido. E um outro ponto polêmico que ainda está mantido nessa 4ª versão é que considera facção criminosa toda organização ultraviolenta. Tem esse termo, a milícia privada ou grupo paramilitar que visa controle de territórios ou atividades econômicas mediante uso de violência. Essa questão da ultraviolenta ainda é questionável, não é? É porque esse ultraviolenta, na verdade, é um conceito muito mais retórico, político, do que efetivamente jurídico-penal. Isso não é uma categoria dogmática, é um termo que é colocado justamente para mostrar que o projeto ele visa categorizar essas organizações criminosas como ultraviolentas, justamente para possibilitar que eu tenha um tratamento penal mais rigoroso, mas não necessariamente isso tem qualquer tipo de rendimento prático para conseguir conter essas organizações criminosas. Então, é muito mais uma questão retórica, é muito mais uma questão de conceituação do que de ter algum efeito prático legislativo e algum efeito prático na atividade de investigação policial. E pode dar mais argumento ainda para a defesa, nesse caso, de questionar se é ultraviolenta ou não ultraviolenta. Exatamente, é uma questão de tipificação que vai trazer ainda mais discussão. Bom, tem um reforço das penas, né, da faixa de 20 a 40 anos, severidade na progressão dessas penas, amplia as prerrogativas legais para apreensão de bens de investigados, que é um ponto bastante importante, e as lideranças devem cumprir penas em presídios federais, não é? E tirou já, como nós falávamos, as limitações de ações da Polícia Federal. Nesse sentido, você concorda com o encaminhamento? Eu acho que as medidas financeiras elas são importantes, elas precisam ser discutidas para a gente ter racionalidade, para que elas sejam feitas de maneira correta, então sem pressa, a gente observar essas questões financeiras, se isso vai ser feito no indiciamento ou se isso vai ser feito em um momento posterior. Então, questões de inteligência financeira,
questões de investigação, aumentando os instrumentos investigativos, eles são importantes desde que isso passe por uma discussão um pouco mais abrangente. Do ponto de vista dessa categorização, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque muitos desses instrumentos, como o cumprimento de pena em presídio federal ou algumas reduções de garantias, já estão na lei. Não é nada novo, a gente já tem isso na legislação. Então, às vezes tem até uma certa redundância, porque o projeto está apresentando uma coisa que a legislação já traz, e já traz há muito tempo. Mas a gente percebe que há necessidade de uma discussão muito mais ampla, inclusive para a aplicação das penas, porque muita gente é coagida a entrar, contribuir com o crime e acaba se sujeitando a uma pena mais pesada por essa possível alteração da legislação, não é? Exatamente. O ideal é que isso seja discutido com parcimônia, que isso seja discutido de maneira técnica, porque é uma questão técnica, não é uma questão política. Isso tem um impacto no sistema de justiça criminal, isso tem um impacto na sociedade como um todo. Então, fazer isso de maneira apressada não interessa a ninguém. Só interessa ao crime organizado. Não é uma questão de oposição, de situação, de governo, de partidos, é uma questão para a segurança mesmo do país. Mas é isso, vamos aguardar, ver se vai haver a votação na terça-feira mesmo. Eu agradeço muito as suas explicações. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Bom, e boa noite a todos. Obrigada a vocês que me acompanharam e muito obrigada, TV Gazeta. Só lembranças boas, eu só tenho a agradecer. Agora com você, Luciana e Laércio.